E o tema de hoje fez parte do seu doutorado, você estudou, se aprofundou bastante nessa narrativa, nesse recorte de Gênesis, e eu queria começar com uma pergunta básica a respeito de Gênesis. Se a gente tem ideia de quem escreveu Gênesis, foi Moisés mesmo, ou não dá para a gente afirmar isso? Como é que é? Bom, a autoria de Moisés é um discurso meramente religioso, com viés religioso. Ele não tem fundamentação nenhuma, né? Então, quando você se depara com um tipo de material de viés religioso, você vai encontrar que a autoria é Moisés e coisas assim. Agora, falando cientificamente, né, não há certeza nem sobre a existência desse Moisés, de acordo com os textos bíblicos, né? Há muita discussão, há muita controvérsia na academia a respeito da figura de Moisés, mas o Moisés, exatamente como é descrito nos textos bíblicos, é, possivelmente não existiu. Pode ter existido um Moisés, mas em outros termos. Há várias teorias nesse sentido, né? Sobre a figura de Moisés, mas com certeza autor de Gênesis não é, tá? Agora, o texto de Gênesis, e isso pode dificultar um pouco para a gente, nesse sentido de pensar em termos de um autor por livro. Isso é um pouco complicado quando se fala de textos bíblicos, porque esses textos passaram por inúmeras mãos. Os próprios trechos, existem trechos mais antigos, trechos mais recentes, né? Em termos de recentes, da Era Comum ou coisas nesse sentido. Então, os trechos poéticos, como, por exemplo, Canção de Miriam, de Êxodo 15, que é um texto em forma de poesia hebraica, esses textos contêm tradições mais antigas, mas as narrativas, elas são de inúmeras fontes, né? Então, podemos começar afirmando que existem várias mãos que passaram por esses textos, e são trechos de épocas e construções e tradições distintas também. Se for entrar muito assim, né, só posso jogar o babado e depois a gente retorna para o tema. Mas, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, né? Essas três figuras dos patriarcas são tradições de regiões diferentes, da região da Palestina ou de Canaã, né? Então, por exemplo, Jacó são tradições nortistas, né? Abraão são tradições sulistas, do sul. E, posteriormente, essas tradições foram juntadas e se criou essa questão de que Abraão é pai de Isaac, que é pai de Jacó. Então, não é uma questão histórica, são tradições diferentes que foram juntadas para criar uma identidade entre grupos distintos, né? Então foram Então, sendo amarradas essas personalidades posteriormente, colocadas como exatamente. parentes e tudo. Eu já ouvi, eu não sei se foi do professor Daniel Juste, que é Hum. historiador, deu uma aula para a gente lá no curso também de História da Bíblia, que o próprio Abraão também não tem assim um lastro histórico, arqueológico Não, para não tem afirmar sua mesmo. existência, né? Exatamente, né? As figuras dos patriarcas, não há nenhuma evidência da existência deles. O que nós temos são essas tradições ancestrais Uhum, que fazem parte, por exemplo, da identidade desses grupos, né? uhum. A gente poderia falar em termos, por exemplo, de religiões de matriz africana que trabalham muito a questão dos ancestrais e dos orixás como figuras ancestrais. Então, como dizer se são figuras históricas de fato ou não? Independente se há evidência ou não, eles caracterizam a identidade daquele grupo. Então, é importante que a gente tenha essa noção de como isso tem uma importância, sim, para a formação cultural de grupos. Legal, Agora, mesmo que não tenham existido historicamente, esses personagens, é, existe uma importância simbólica de com identidade para certeza. aquele povo, né?
Com Perfeito. certeza. Na fenomenologia da religião, né, eu tenho um curso sobre isso também, que a gente trata muito dessas questões de, porque é mitológico, então é mentira? Claro que não. Os mitos, eles fazem parte da cultura, da mentalidade de grupos, né? Isso mexe com valores, mexe com crenças, mexe com comportamentos. Então, a gente não pode simplesmente tratar algo que não é comprovado historicamente como algo sem valor, como algo que não Uhum. tem relevância, porque isso Uhum. seria esvaziar um grupo do seu sentido, né? E isso é Perfeito. importante. Muito bem. Importantíssimo isso mesmo. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!